tema do nosso congresso é "Este é o caminho, andai por ele". Nós acreditamos que o Senhor Deus, ao redor de todo mundo, está preparando uma geração cujo caráter seja igual ao de Cristo Jesus. Aleluia. Porque em Parábolas de Jesus, na página 69, diz que Jesus espera com fremente desejo a manifestação do seu caráter na sua igreja. E quando o seu caráter se revelar perfeitamente em seu povo, aí sim, ele virá reclamar o seu povo como seu. Jesus Cristo, ele faz promessas e muitas delas são condicionais. A volta de Jesus é incondicional, mas em sua onisciência, em sua onipotência, em sua onipresença, em nossa vida, na vida da nossa igreja, ele diz o seguinte: ainda que a minha volta seja incondicional, eu estabeleço uma condição para a minha incondicional volta, que eu tenha uma geração cujo caráter é semelhante ao meu. Amém. 6.000 anos de pecado se passaram. 6.000 anos de grande conflito. O Espírito da Profecia nos diz, assim como a Palavra de Deus nos diz, assim como Pedro nos diz. Porque para Deus, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Isso não é apenas umas simples palavras para dizer que o tempo para Deus é diferente do nosso tempo. Isso também é uma profecia. Assim como o Senhor em 6 dias criou os céus, a terra, o mar, as fontes das águas, tudo que neles há. Mas no 7º dia descansou. O Senhor estabeleceu em sua onisciência que em 6 milênios o Deus Todo-Poderoso ia trabalhar pelos seus filhos. E os seus filhos iam trabalhar para Deus. Mas o 7º milênio é o milênio de descanso. Nós estamos às bordas de Canaã. Amém. Deus está dentro da igreja, trabalhando, e fora da igreja, visível, trabalhando, para que de uma vez por todas o desejo que faz fremir o coração dele se cumpra. Ter um povo que vai ser um troféu nas suas mãos por toda a eternidade. Amém. Deus está trabalhando para ter um povo, as suas primícias, as quais estarão com ele por toda a eternidade, indo para onde quer que ele for. Amém. O privilégio é seu, o privilégio é meu. Deus, ele podia ter escolhido qualquer um, mas ele escolheu você, ele escolheu a mim. Ele escolheu essa geração para que ele pudesse voltar, para que ele pudesse dizer não apenas para a terra, para o inferno, mas para o universo inteiro: eu tenho filhos que foram maculados pelo pecado, mas pelo meu poder eles têm a minha imagem e a minha semelhança restauradas ainda antes da final glorificação. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem Isaías, no capítulo 30, no versículo 21. Deve ser conhecido de todos esse versículo, que é o tema do nosso congresso. Isaías 30, versículo 21. E a palavra de Deus diz assim: e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda. Irmãos, como defensores de uma verdade presente para os nossos dias, nós nunca podemos esquecer que existem 3 caminhos: o da direita, o da esquerda e o reto caminho, no qual nós andamos para frente e para cima. Diz o grande conflito na página, ou melhor, no capítulo 10. E então, Wittenberg mesmo, o próprio centro da reforma, estava rapidamente a cair sob o poder do fanatismo e da anarquia. Essa terrível condição não resultara dos ensinos de Lutero, mas por toda a Alemanha seus inimigos o estavam acusando disso. Em amargura de alma, ele algumas vezes perguntou: poderá então ser este o fim desta grande obra da reforma? E no mesmo livro, a senhora White diz o seguinte: o próprio Lutero várias vezes esteve à beira do fanatismo. A advertência à igreja de Laodiceia é esta: porque não és quente nem frio, mas morno, estou a ponto de vomitar da minha boca. Mas nunca nós podemos esquecer que aonde há reforma, Satanás
inculte no coração dos fracos o fanatismo. Se nós advogamos que existe uma verdade presente para os nossos dias, se nós defendemos essa verdade presente, e se nessa verdade presente a máxima dela é reforma e reavivamento, nós podemos ter toda a certeza que Satanás tenta a você, tenta a mim, não com o liberalismo, mas com o fanatismo. Esse é o caminho, andar por ele. Não existe apenas o caminho do liberalismo, mas existe o caminho do fanatismo. Eu gostaria que este congresso fosse voltado não para os que estão perseguindo a verdade presente, não nós da verdade presente, mas a verdade que existe na palavra de Deus e no Espírito de profecia. Eu gostaria que esse congresso fosse uma mensagem para você, fosse uma mensagem para mim, para nós que cremos que existe uma verdade para cada tempo e que Deus está levantando a bandeira de uma última verdade para antes de sua vinda. Satanás está tentando você e Satanás está me tentando ao fanatismo. Eu não estou acusando ninguém de fanatismo, mas eu estou afirmando categoricamente que você e eu vamos ser tentados e somos tentados ao fanatismo. Wittenberg, o berço da reforma, o próprio entrou em fanatismo. A obra que foi iniciada por Deus estava agora quase a findar-se. O próprio Lutero chegou a pensar que este talvez seria o final da reforma. Porque homens com o coração, com a mente fraca, acabaram transviando a verdade presente que eles estavam recebendo naquele tempo. Isso não aconteceu só no período de Lutero. Em João, capítulo 18, versículo 10, diz que então Simão Pedro, que tinha uma espada, desembanhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome desse servo era Malco. Pedro andou quantos anos com Jesus? Jesus é o Filho de Deus, e Jesus é Deus, e Deus é o quê? Amor. 3 anos e meio andando com o Senhor Jesus, mas momentos finais, antes da morte de Jesus, Pedro estava utilizando-se da espada, sabendo, é claro, que aquele que com a espada fere, com a espada também será ferido. Em Lucas 9, 54, 55, 56 diz: vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Como Elias fez também. Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as vidas dos homens, mas para salvá-las. E foram assim para outro ou outra aldeia. Eu muitas vezes me vejo, ou talvez quase todas me vejo, como um Pedro, como um Tiago, como um João. Nós vemos em O Desejar de Todas as Nações que Jesus Cristo ele tinha os olhos marejados de lágrima quando ele ia falar com as pessoas. Mas muitas vezes quando eu vou advogar a verdade presente para alguém, eu tenho o rosto rubro de ira, porque ele não aceita a verdade que eu estou aceitando. A palavra de Deus nos diz no livro de Ezequiel que são os que estão gemendo, suspirando, clamando pelas abominações que se cometem em Israel, esses que recebem o selo. Mas aqueles que estão nervosos, enfurecidos, encolerizados com as abominações que acontecem em Israel, esses não são selados. Esses, diz a palavra de Deus, fazem parte da tribo de Dan. E eles também são cortados. Porque não são apenas os de Efraim, não são apenas os idólatras que são cortados, mas os danitas também. E eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, mas quantas vezes você já se viu nessa condição? De querer enfiar goela abaixo uma coisa que o próprio Senhor Jesus não fez isso. Jesus defendia a verdade, se fosse preciso, morria pela verdade. E morreu pela verdade.
E até mesmo quando ele demonstrou a sua autoridade no templo, derrubando as barracas, espalhando as moedas pelo chão, ainda assim, nós temos que ter em conta que aquela atitude era a atitude de um Deus que é amor. E ele estava fazendo aquela obra porque ele amava, acima de tudo, aqueles os quais ele estava repreendendo daquele jeito, porque ele sabia que a única maneira daqueles se voltarem a ele era essa. Porque se tivesse uma outra forma, ele faria de uma outra forma. Porque para ele essa é uma obra não normal, mas é uma obra o quê? Estranha. Porque Deus é amor. E nós queremos ter um caráter semelhante ao de quem? Ao de Deus. Agora sim, vou pedir para levantar a mão. Quantos creem que nós podemos atingir perfeição de caráter? Quantos sabem o que é perfeição de caráter? A perfeição de caráter do cristão é alcançada quando o impulso de auxiliar e abençoar a outros brota Aleluia. Constantemente do íntimo. E eu vou repetir isso para mim primeiramente. A perfeição de caráter do cristão é alcançada quando o impulso de auxiliar e abençoar a outros brotar constantemente do íntimo. Quando a luz do céu encher o coração e for revelada no semblante. Parábolas de Jesus, capítulo 27. Quando você e eu alcançarmos a perfeição de caráter, a qual nós tanto advogamos e tanto queremos, nós vamos ter constantemente um desejo de auxiliar o nosso próximo. Amém. A perfeição de caráter não se constitui em defender uma verdade presente com ira. Nós temos que defender a verdade presente, mas ninguém pode defender a verdade presente se não vive a verdade presente. E qual é a verdade presente? Nós alcançaremos o caráter de Cristo. Cristo é Deus, Deus é amor. Nós amaremos como Cristo. Aleluia. Então vamos defender a verdade de Cristo como Ele defendeu. E como Ele defendeu a sua verdade? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Os que estão chorando, os que estão clamando, os que estão gemendo. Eu acredito que Deus reuniu você. Deus reuniu a mim neste final de semana. Para nós entendermos que verdadeiramente os que vão ser selados são aqueles que exalam amor pelo seu próximo. Porque está escrito na palavra de Deus: amai o seu inimigo, orai pelos que vos perseguem. Então vos tornarei o quê? Filhos do vosso Pai Celeste. Enquanto você e eu não amarmos os nossos inimigos, não orarmos, não clamarmos, não gemermos pelos que nos perseguem, nós não somos filhos do nosso Pai Celeste. Mas nós só estamos cumprindo o joguete de Satanás. Porque falamos tantas vezes de tipo e antítipo, de as formas que Satanás também usa, de pegar um lado e pegar o outro, e enfim, criar uma outra situação no meio. Ele está fazendo a mesma coisa. Ele cria liberais, ele cria fanáticos, ele faz os dois brigarem, e no final das contas Jesus não tem um povo que tem o caráter dele. Mas os liberais pensam que estão fazendo uma grande obra porque pessoas estão entrando na igreja. E os que defendem com pau e pedra que tem que ser de um outro jeito estão com raiva dos liberais, e no final das contas quem ganha é Satanás. E Jesus ainda continua com um fermente desejo de que o seu caráter de amor se manifeste na sua igreja. Irmãos, a luta não é com pastores, a luta não é com irmãos, a luta não é com líderes, a luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo. E eles estão enganando você, eles estão enganando a mim, dizendo que a luta é contra aqueles que estão contra a verdade, mas nós estamos entrando num jogo de Satanás. A luta, na verdade, contra a carne, contra o sangue, é contra eu. Paulo não dizia assim: então esmurro os sacerdotes, esmurro os fariseus, esmurro os escribas e reduzo eles à servidão. Não, Paulo dizia assim: então eu esmurro a minha carne e reduzo o Paulo à servidão.
E depois ele pode dizer, agora já não sou mais eu que vivo, porque eu reduzi o Paulo, a minha carne até a servidão. E agora Cristo vive em mim. E o viver que eu tenho nessa carne, que tem a lei do pecado. O viver que eu tenho nessa carne, agora eu vivo pela fé no Filho do Homem. Se ele dizer, vai para a direita, eu vou para a direita. Se ele dizer, vai para a esquerda, eu vou para a esquerda. Se ele falar, vai para frente, para trás, para trás. Se ele falar, põe a cabeça aí que agora chegou a hora da sua libação. Eu vou dizer o que? Senhor, quando é que eu vou te tocar? Quando é que eu vou te ver? Desce logo a espada e corta a minha cabeça, porque chegou a hora de eu ver esse Deus, o qual eu tanto amei, e agora o qual eu tanto me assemelhei com ele. Irmãos, a luta é contra nós mesmos. Nós somos mais culpados do que eles, porque nós conhecemos a verdade presente, nós não estamos fazendo realmente nenhum esforço para que vivamos isso. Você está lutando por você mesmo. Você está lutando por sua ira. Você está lutando por sua cólera. Você está lutando por sua imoralidade. Você está lutando com toda a podridão que há no seu coração. Nenhum de nós vai receber o selo de Deus enquanto no caráter houver uma nódoa sequer. Ele não está dizendo que as nódoas só estão naquelas que usam roupa acima do joelho. Ele está dizendo que as nódoas podem estar nos que são liberais e que são fanáticos. E muito mais difícil é tirar a nota do fanático do que do liberal. Porque o fanático, ele no zelo, no fogo do fanatismo, ele pensa que ele está quente. Quando na verdade ele está mais frio do que o que não é fanático. É muito mais difícil trazer para a verdade uma pessoa que extravasou no fanatismo do que trazer para a verdade uma pessoa que é sincera e está no liberalismo. Torno a dizer, eu não estou chamando ninguém de fanático, mas eu estou querendo que Deus me use para abrir o teu olho, para abrir o meu olho, para que nós entendamos que nós estamos vivendo um conflito e que Satanás não tem cartas apenas para aqueles que não acreditam na vitória sobre o pecado. Ele tem cartas também para os que acreditam na vitória sobre o pecado. E se Jesus, pare e pensa comigo, se Jesus está esperando um povo cujo caráter é igual dele para vir e buscar os seus, e se nós já acreditamos que é possível ter vitória sobre o pecado, por que Jesus não voltou? Porque nós que acreditamos que é possível, ainda não obtivemos a vitória. E é muito difícil obter a vitória. Ele cortou a orelha do mal. Passaram-se alguns dias, houve o seu arrependimento. Então chegou o dia em que eles foram para o Senado. E eles passaram longos 10 dias até receberem a chuva temporária. Porque eles não fizeram em 3 anos e meio. Depois que eles entenderam o que era para fazer, em 10 dias. Diz a serva do Senhor: nenhum de nós receberá o selo de Deus enquanto no caráter houver uma nódoa ou mácula sequer. Cumpre-nos remediarmos todos os defeitos de caráter, purificar o templo da alma de toda a contaminação. Então, a chuva serôdia descerá sobre nós como desceu a temporã sobre os discípulos. Se a chuva serôdia vai descer sobre nós como desceu a temporã sobre os discípulos, é porque os discípulos purificaram 10 dias a sua alma de toda a nódoa, de toda a mácula, remover todas as imundícias do seu coração. Eles receberam a bênção. E Paulo dizia que eles eram selados no quê? No Espírito. Amém. 10 dias. Dá para contar para alguém agora? Pelo contrário, estou envergonhado. Porque se eles não creem, e eu creio, e a bênção não vem sobre mim, é porque eu sou mais culpado do que eles. Porque eu sei da verdade, mas eu prefiro julgar o meu irmão e lutar contra o meu irmão, porque é muito mais fácil do que julgar a mim mesmo e lutar contra eu mesmo, para que o Senhor possa, então, agora vendo o meu esforço, me dar a vitória sobre todas as minhas falhas e me selar com o seu selo.
14, versículo 1. E olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que traziam na fronte escrito o nome dele e o nome de seu Pai. Cristo aguarda, repito, com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então ele virá para reclamá-los como seus. O caráter de Cristo e a lei de Deus é a mesma coisa. Porque a glória de Deus é o seu caráter está manifestado na sua lei. Em nossas frontes tem que ser escritas a lei de Deus, e o final da lei é o quê? Amor. Amor. Diz a palavra de Deus em João, 1 João 4,8: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Não está dizendo aquele que não conhece a verdade presente não conhece a Deus, porque Deus é a verdade presente. Deus tem a verdade presente. E a verdade presente, o centro da verdade presente é que nós temos um Deus de amor, que nós podemos ser em nossa esfera igual ao nosso Deus de amor. Amém. Não devemos, irmãos, pregar assim, não devemos falar sobre amor, amor, amor. Devemos falar sobre amor, é só sobre amor. Porque quem fala amor, amor, amor e não entende a lei, então também não está falando sobre amor. Mas quem entende a lei, fala sobre amor o tempo inteiro, porque o fim da lei é amor. Amém. Nós temos que entender o que é amor, entender o que é a lei. As duas são a mesma coisa. Sem lei não tem amor. E sem amor não tem lei, porque a verdade sem a verdade é só a verdade, diz Testemunho Seleto, volume 1. E se eu não estou amando o meu próximo, se diariamente, eu estou falando do André, se diariamente não está vindo um impulso do meu coração para eu auxiliar ao meu próximo, ao meu irmão, então eu ainda não entendi verdadeiramente a lei a qual estou advogando. E batendo na tecla dela. Você está amando o seu próximo, mais próximo de todos os próximos? Eu não consigo amar meus familiares. Você consegue amar os seus familiares? Como Jesus amou a sua igreja? Esposas, por amor, vocês se submetem aos seus maridos. Maridos, por amor, vocês se entregam às suas esposas como Cristo se entregou. Filhos, vocês amam os seus pais, obedecem eles em todas as coisas. E pais, vocês amam os seus filhos, na maneira como vocês ensinam, como vocês educam. No não que vocês dizem para eles, vocês estão amando. No sim que vocês dizem para eles, vocês estão amando. Eu não estou conseguindo amar os meus familiares. Não consigo amar minha mãe, não consigo amar meu pai, não consigo amar minha irmã. Não consigo amar as pessoas que estão mais próximas a mim. Essa é a tarefa mais difícil. Quando você e eu conseguirmos amar os nossos familiares, então nós vamos amar também as pessoas que estão aí no mundo. Quando nós conseguimos amar os nossos irmãos, os quais conhecem a verdade que nós conhecemos, então nós vamos conseguir amar aqueles pelos quais nós vamos dar um alto clamor da terceira mensagem angelical. Quando verdadeiramente você e eu nos ajoelharmos e formos interceder por alguém, não emocionalmente, mas porque temos o Espírito Santo de Deus, chorarmos por essa pessoa, clamarmos por essa pessoa, lutarmos com Deus por estes que estão perecendo, então nós podemos começar a dizer: eu estou sendo, em meu caráter, transformado. Mas enquanto você e eu não orarmos, não clamarmos, não gemermos pelos que cometem as imundícias, as desgraças em Israel, nós nem amamos e nós somos também os que cometem as abominações em Israel. Porque uma das abominações
que Deus mais odeia é justamente a fofoca, é justamente aquele que por trás fala mal do seu irmão e julga o seu irmão. Nós estamos julgando os nossos irmãos. A maneira como nós colocamos as pessoas que estão debatendo a verdade, isso é julgamento. Nós estamos fazendo sensacionalismo da verdade. Pastor tal e pastor X. Um advoga tal coisa, outro advoga uma outra coisa. Tcharam! Quem está com a verdade? Isso é sensacionalismo. Eu não estou julgando quem fez o vídeo. Eu estou julgando a mim mesmo, que assisto o vídeo e falo, realmente, esse pastor aqui está certo, mas esse aqui, anátema. Ele já está chorando pelo que é anátema. Mas não estou. Então eu sou mais anátema do que ele. Irmãos, Deus quer que nós tenhamos um encontro com Ele primeiramente. Amém. Deus, Ele quer que vençamos a nós mesmos primeiramente. Deus, Ele quer que nós recebamos uma porção dobrada, triplicada, quadruplicada do Espírito Santo, o qual concede o amor, o qual concede a fé, o qual concede a mansidão, a pureza, a paciência, a temperança em todas as coisas. Então nós verdadeiramente vamos poder chamar o pecado pelo nome. Mas enquanto nós não conseguimos nem chamar o nosso pecado pelo nome, como eu vou tirar o cisco do olho do meu irmão? Se tem uma trave tão grande no meu olho, eu não vou conseguir enxergar verdadeiramente para tirar o cisquinho no olho do meu irmão. Eu quero ser um bem-aventurado e não um bem amaldiçoado. Bem-aventurados são os mansos. São os mansos que vão herdar a terra. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. E justiça deriva da lei. E a lei é amor. Esses vão ser fartos. E bem-aventurados nós somos quando perseguidos injustamente. Quando injustamente nós somos perseguidos, então sim, a gente pode se alegrar e exultar. Porque grande é o nosso galardão nos céus. Que assim perseguiram, humilharam os profetas que amaram antes de nós. Nós somos bem-aventurados quando, por causa do nome realmente de Jesus, somos excluídos. Nós somos bem-aventurados quando nós imitamos o modelo de Cristo e por conta disso nós somos afligidos. Mas enquanto nós estivermos imitando o modelo do acusador das nossas almas, não somos bem-aventurados, ainda que nos persigam. Porque eu nunca vi um fanático que não é perseguido. Ele vai ser. E pensando estar na razão dele, vai se perder. Mesmo sendo perseguido. E quantas vezes eu fui perseguido, mas não porque eu advogava o caráter de Cristo, mas porque eu advogava a causa de Satanás. Que Deus te ajude, que Deus me ajude a verdadeiramente obter vitória sobre o eu. Amém. Sobre a carne, sobre o diabo, sobre o mundo. No rosto de Enoque, quando ele voltava dos seus longos períodos com Deus para pregar tanto a justos como a injustos, o povo via que havia luz em seu rosto. Diz patriarcas e profetas, o seu rosto, a sua face resplandecia, semelhante à face de Moisés, que também, depois da 7ª vez que subiu e desceu do monte, resplandecia. E diz patriarcas e profetas que Enoque é uma ilustração daqueles que viverão por último sobre a face da terra. Amém. Amém. O teu rosto e o meu rosto tem que resplandecer. Porque está escrito,
servos de Deus, com o rosto iluminado, e a resplandecer de santa consagração, irão apressadamente de um lado para o outro, a fim de dar a última advertência ao mundo. E milhares de almas serão resgatadas, salvas, batizadas no único dia. O grande conflito, página 617. Teu rosto e o meu tem que ser iluminado de santa consagração. Amém. Quando verdadeiramente nós estivermos na presença de um Deus que é amor, quando de tal maneira nós fizermos uma entrega, como diz Review and Herald, de 27/9/1906, a cada um que se rende inteiramente a Deus, é dado o privilégio de viver sem pecar. Quando nós fizemos essa entrega, quando nós nos rendemos inteiramente a Deus, quando o Senhor puder limpar todas as arestas, todas as sujeiras que há em nosso coração e recebemos o selo de Deus, e não olhando para nós e dizemos, bom, agora eu não peco mais, mas quando o próprio Deus disser, agora você, aos meus olhos, é em caráter perfeito. Então, nesse momento, nós vamos poder viver na presença de um Deus Santo, sem um intercessor, como está no Espírito da Profecia, porque agora nós nos tornamos como Ele, seres que amam. Amém. Irmãos, como eu quero isso? Eu quero, como Davi de verdade, falar, Senhor, eu amo a Tua lei. Eu quero, como Davi de verdade, falar assim, olha, Senhor, assim como a corça clama pelas fontes das águas, a minha alma suspira por Ti, Senhor. A minha alma não suspira por contenda. A minha alma não suspira só por conhecimento. A minha alma suspira por Ti. Eu tenho sede de Deus, eu tenho fome de Deus. Quando é, Senhor, o próximo debate? Não. Quando é que eu vou entrar na Tua presença? Quando é que eu vou me apresentar diante do Senhor? Quando que eu vou Te contemplar? Quando que eu vou escutar audivelmente mesmo a Tua voz? Quando que eu vou poder me prostrar diante de Ti? Quando que eu vou poder lançar minha coroa diante de Ti? Quando que realmente a função para a qual eu fui criada, que é para a Tua glória e louvor, vai se cumprir na Tua presença? Quando é, Pai, que a única coisa que eu vou querer verdadeiramente é ver o Senhor, é cantar para o Senhor, é estar na presença do Senhor, é divulgar para o universo inteiro quem realmente é o Deus que salvou a humanidade. Isso são os verdadeiros homens e mulheres que têm um coração tal como o de Deus. Aleluia. Irmãos, vocês e eu temos que ter fome de Deus. Amém. Não só da verdade de Deus. Tem ateus que conhecem a verdade, talvez melhor que você e eu. Eles não têm fome de Deus. Fariseus, saduceus, escribas conheciam a verdade muito bem, a verdade do tempo deles. Mas para Deus eles diziam, crucificam. Mas eu quero ter fome de Deus. Deus me deu o privilégio de conhecer a verdade presente, mas ainda que eu não conhecesse essa verdade e tivesse fome e sede de Deus, para Deus eu seria muito mais valioso do que alguém que conhece de cabo a rabo, dizeres a Apocalipse, do desejar de todas as nações, até um grande conflito. Para Deus é muito mais agradável alguém que analfabeto, mas que conhece Ele, que tem fome e sede dEle. Uma das nódoas que tem que sair do teu e do meu caráter, pelo menos do meu, é a maldita presunção. Porque eu conheço. Porque eu conheço. E para aqueles que conhecem Deus, diz o seguinte: mais chibatadas levarás. Mas o que pouco conhece é digno de ser condenado, e você vai levar menos. Infelizmente, grande parte de nós, eu sou o primeiro deles, que advogam a verdade para os últimos dias, são presunçosos. Achamos que porque conhecemos, podemos consciente ou inconscientemente menosprezar os que não conhecem. É verdade.
E muitas vezes Deus está dizendo assim, quando Ele diz no grande conflito, até mesmo pessoas que são da fé católica, nós deveríamos pedir licença antes de atravessar o caminho delas, porque elas são muito mais cristãs do que nós. Nós temos um privilégio tremendo conhecer a verdade dos últimos dias, tal como ela é em Cristo, tal como ela é na Bíblia, no Espírito de Profecia. É algo tremendo. Os profetas queriam conhecer, mas para Deus não é o principal. Não me lembro se em Patriarcas e Profetas que diz o que realmente é interessante para Deus e o que realmente alegra o coração de Deus. Se uma dona de casa, se uma mãe de família vive o que Deus mostrou para ela como é para viver, o Senhor tem muito mais prazer na alma dela do que na alma de um grande pregador que centenas, talvez milhares de almas entram na igreja por conta dele, mas ele não vive o que ele conhece. Para Deus, o que vive, o que conhece ao máximo é mais valioso do que o que prega, do que o que conhece muito bem, do que o que traz almas para a igreja, mas não vive o que ele deveria viver. Quando eu li esse texto, eu fiquei estarrecido. Eu tantas vezes peço, Senhor, abençoa o canal, leva em mar. E Deus, Ele leva, eu sei que Ele faz isso, Ele quer mesmo que a verdade seja divulgada. Senhor, me coloca nos púlpitos. E às vezes chama para um grupinho, ai pai, 15 pessoas, tá, né, a gente vai. Eu quero pregar para 100, 200, 300, quando Deus está falando assim, mas o que eu quero mesmo é que você faz a minha vontade. Eu vou ficar feliz quando você fizer a minha vontade. E se porventura você nem vê o fruto do seu trabalho aí na terra, não importa, filho. O que vai importar para mim me fazer feliz é você viver o que eu quero. Não, mas eu quero pregar para muita gente. Isso é vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Advogar a verdade presente sem o amor, vaidade. Vaidade. Eu estou falando primeiramente para mim. Eu estou pregando hoje para mim. E também para os irmãos. Mas a mensagem chega primeiro ao meu coração. Geralmente, antes de pregar ao Senhor, eu falo, Senhor, me liberte do papel, me liberte do que eu escrevi. Para que eu não fique tão preso nisso, que o Senhor possa falar comigo e falar com as outras pessoas. E aí, quando eu começo a falar, começa a me entristecer, porque eu percebo que a mensagem é sempre para o André. Irmãos, por favor, pelas misericórdias de Cristo, a partir de hoje, vamos começar a lutar realmente conosco, como os discípulos lutaram contra eles mesmos no cenáculo. E em tão pouco tempo eles receberam a bênção de Deus. O que o Espírito de Profecia nos diz? Vocês esperam ver uma igreja inteira reavivada? Esse tempo nunca chegará. Então a obra é o quê? Individual. Então quer dizer que a gente vai começar a receber a plenitude da temporã e as primeiras, as segundas e a plenitude da serôdia como? Individualmente. Sim. Então quer dizer que se você e eu começarmos hoje uma luta, como os discípulos começaram, então pode se cumprir em nós aquele texto que diz que as gotas vão estar caindo no irmão ao seu lado. E talvez você nem perceba. E isso ela escreveu quando mesmo? No tempo dela. Ela disse que no tempo dela gotas já estavam caindo. Jesus poderia ter lutado na época, poderia. Mas por conta do endurecimento do coração de muitos, então a bênção a qual podia fazer com que o mundo inteiro conhecesse a glória de Deus foi retida. Só que chegou a hora. E novamente Deus está disposto a derramar não só gotas da chuva serôdia, mas derramar as torrentes da chuva serôdia. E vai saber se o irmão do seu lado ou a irmã do seu lado já não tem recebido dessas gotas.
e nós ainda não nos apercebemos. Muitos, naquele dia, no dia que o Senhor começar a derramar a plenitude da sua chuva, vão constatar que fizeram um terrível erro, porque não buscaram a plenitude da temporã. A chuva serôdia, ela amadurece o grão até a perfeição. Mas aqueles que não receberam a temporã, a ramagem verde, ela não vai se desenvolver até a perfeição quando vier a serôdia. Temos nós orado verdadeiramente pelo Espírito Santo? Que em eventos finais, na página 163, diz o seguinte: não estamos suficientemente dispostos a importunar a Deus e a suplicar-lhe o dom do seu Espírito. Deus deseja que o importunemos neste assunto. Amém. Ele quer que apresentamos com insistência as nossas petições ante o trono da graça. Quando nós pedimos o Espírito Santo, o que acontece conosco? Essa bênção, falando sobre o batismo do Espírito Santo, essa bênção prometida, se ela for requerida pela fé, ela vai trazer todas, a palavra é todas, as demais bênçãos em sua esteira, e ela deve ser dada liberalmente ao povo de Deus. Amém. Mas, pelas astutas ciladas do diabo, parece a mente do André, a mente do povo do Congresso MV, ser incapaz de compreender e incapaz de apropriar-se das promessas de Deus. Parecem pensar que apenas escassos chuviscos da graça devem cair sobre a alma sedenta. Deus espera o seu pedido e a sua recepção. Quer atingir perfeição de caráter? Então você tem, e eu tenho, que importunar a Deus pelo batismo do Espírito Santo. Porque quem recebe o Espírito Santo tem amor, tem fé, tem todos os elementos do fruto do Espírito. E como essas coisas não têm o quê? E por que não tem lei? Porque essas coisas são o cumprimento da lei. Quem vai fazer você e eu cumprir a lei é o Espírito Santo. E se não importunar a Deus de dia e de noite, Pai, enquanto não me abençoar, eu não vou te deixar ir, me dá o Espírito. Enquanto não houver essa oportunação, nós não vamos receber o Espírito em sua plenitude. Precisamos ver da plenitude da chuva temporã, para depois recebermos a plenitude da chuva serôdia. Se eu tenho um punhado da boa semente de trigo, e eu lanço ela na terra, qual chuva tem que cair para germinar essa semente? A temporã, Senhor? Temporã. E agora eu posso passar a cega e colher do fruto só porque germinou a semente? Não. Tem que nascer uma haste. E para nascer a haste, qual chuva tem que cair? A temporã ou a serôdia? A temporã. Germinou a semente, cresceu a haste, mas agora na ponta da haste tem que ter o quê? Uma espiga. E para se ter uma espiga na ponta da haste dessa semente de trigo, tem que cair a temporã ou a serôdia? Temporã. A temporã. E agora que já germinou a semente, cresceu a haste, nasceu a espiga, na espiga tem que ter o quê? Temporã. Fruto. Agora sim, para que tenha fruto na espiga, qual tem que cair? A temporã ou a serôdia? A temporã. E quando cai a serôdia? No final da estação, para amadurecer o grão até a perfeição. Irmão, a gente tem que clamar o Espírito Santo de Deus, a chuva temporã de Deus, a gente tem que ter os frutos do amor, os frutos da fé, os frutos da temperança, todos
elementos do fruto do Espírito têm que vir pela chuva temporã. Quando você e eu, pela chuva temporã, nos tornarmos cristãos, então a serôdia cai só para amadurecer o grão até a perfeição. Temos que implorar hoje o batismo do Espírito Santo, a cada momento, a cada instante. Por quê? Todas as outras bênçãos vêm em sua esteira. Eu vou até me aventurar aqui em fazer uma simbologia, uma parábola. Eu não sei quais de vocês nasceram na Adventista, mas muitos não nasceram. E mesmo se tivesse nascido, a gente sabe das coisas que se passam na televisão. Tinha um programa no Faustão, ou melhor, um quadro no programa do Faustão, há muitos anos atrás, que chamava Caminhão do Faustão. Você tinha que recortar lá as caixinhas de pasta de dente, se eu não me engano, né? E aí era mais fácil você ganhar na Mega Sena do que você ganhar no caminhão do Faustão, mas enfim, você mandava a sua carta. Se o Faustão sorteasse sua cartinha, conferisse lá, tem aqui os votos, etc. E tal, bom, o que você ganhava? Um caminhão cheio de tudo que você precisava e até mesmo que você não precisava. Mas aí o seu André recorta os papeizinhos, coloca o CEP tudo direitinho, mas ele põe uma observação na cartinha. E aí o Faustão sorteia a carta dele. Tá tudo certo. O que o André merece? Um caminhão. Mas o que tem na observação? Olha, tá tudo caindo aos pedaços aqui em casa, mas só a geladeira que parou de funcionar. Então manda só a geladeira. É isso que você e eu fazemos quando nós não oramos pelo batismo do Espírito Santo. Você não manda uma geladeirinha. O céu vibrando. Pede o Espírito. Pede o Espírito. Os anjos. Pede o Espírito. Pai, manda uma geladeirinha. Deus quer mandar um caminhão. Mas se você colocar observação, manda só a geladeira, manda só o sofazinho, ele vai mandar isso. Mas se você pedir, dá um caminhão, vai todas as bênçãos com essa, que é o batismo do Espírito Santo. Nós temos que pedir o verdadeiro batismo do Espírito Santo e importunar a Deus. Tem mães aqui, tem pais aqui. Tem filho também, né? Você sabe o que é importunar? Espero que não. Mas os que são pais aqui, talvez saibam o que é uma criança importunando. Bom seria uma criança que importuna quando você entra na cerealista, né? Ah, eu quero a pastilha de amendoim. Mas não, geralmente é quando você entra na padaria, eu quero um sorvete e tal. Mas enfim, elas importunam. E alguns até cedem, né? Passa aquela vergonha na frente de todo mundo, né? Sem graça. Compra o sorvetinho para a criança. Né? Em casa a gente conversa, mas por causa da importunação, ele recebe. E o que Deus fala? É para pedir? Se você pedir, você vai receber. Mas ele fala, se você buscar, você vai achar. Se você bater, isso aqui é insistir, a porta vai ser aberta. Mas para os últimos dias ele diz assim, olha, não basta só pedir, buscar, bater, você tem que importunar. Deus não vai terminar a sua obra com menos poder do que quando ele iniciou. Se os discípulos tiveram que importunar pela chuva temporã, nós temos que importunar pela temporã e pela serôdia, porque o Deus vai dar mais para você e para mim do que deu para Pedro, para Tiago, para João, do que deu para Paulo. Eu vejo o nome dessas pessoas escritas nos degraus da cidade santa, mas ao redor do Cordeiro, junto ao trono do Cordeiro, indo para onde o Cordeiro vai. Com ele eu só vejo o que? Os 144 mil. Eu só vejo os últimos, eu só vejo os que recebem a chuva serôdia. Irmãos, que posição que você e eu estamos diante de Deus, diante do céu. As escrituras pararam de ser escritas, mas nos céus os livros continuam sendo assinalados. Tem o nome dos apóstolos? Tem, mas o universo inteiro está esperando para ver quem são os últimos, quem são os 144 mil. Quem que vai assentar com Cristo no trono dele, assim como ele assentou no trono do seu Pai quando ele venceu. Quem são os que somente eles
Cristo e Moisés vão cantar o cântico dos 144 mil, o cântico do Cordeiro e o cântico de Moisés. O universo inteiro está esperando para saber quem são aqueles que, quando chegar na hora do cântico, em vez de Gabriel subir e dar a primeira nota, ele vai ter que se retirar. Porque ele não sabe a música, ele não aprendeu a música, ele não pode tocar a música. Um dos 144 mil dá a primeira nota. Só vocês sabem cantar, só vocês podem cantar. Só vocês viveram esta experiência. Somos nós, é esta geração. Aleluia. Deus espera teu e o meu pedido, a nossa recepção, para derramar chuvas de bênçãos, irmãos. A bênção não vem por causa de você, não vem por causa de mim. Não é por nenhuma arbitrariedade da parte de Deus que Ele não derrama o seu poder sobre o seu povo. Mas porque nós, diz eventos finais, carecemos do preparo. Disse o anjo, preparai-vos. Aleluia. Preparai-vos. Preparai-vos. Tereis de experimentar uma morte para o mundo como nunca dantes experimentaram. Muito algo a fazer. Em pouco tempo lhes primeiros escritos. Essa mensagem é para você e é para mim. E Deus está te dando, Deus está me dando alguns dias para nos prepararmos e prepararmos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor me abençoe. E que nesse congresso, a tua e a minha oração seja uma importunação. Senhor, dai-me o teu Espírito.